Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos responder, fazer a correção da atividade da aula passada e vamos dar sequência, ao livro 3, tá? Vamos lá, página 271, para a gente começar a nossa correção. Bom, na página 271, a seção interação, nós temos a seguinte pergunta. Tem um texto que fala sobre as defesas das plantas, contra a herbivoria e pergunta-se: após a leitura do texto, ainda em grupos, pesquisem plantas que apresentam toxinas para evitar a herbivoria. Depois, apresentem o que descobriram a turma. Como a gente não está presencialmente, cada um fez a sua pesquisa, e nós temos aqui algumas espécies de interesse toxicológico, ou seja, que produzem toxinas, Temos a dama da noite, cujo nome científico está entre parênteses. Temos a imbira, aquela plantinha bem conhecida, chamada de comigo ninguém pode, talvez vocês já até conheçam, bico de papagaio, mandioquinha brava, papoula, tá? Uma espécie de boldo, o confrei, o copo de leite. Então, existem várias plantas que produzem toxinas para evitar de serem alimento de animais, tá? Ok? Essa planta aqui, a hipomeia, ela causa sinais nervosos em ovinos, caprinos e bovinos, tá? E a espécie Ampidosperma pirifolium, ela é abortiva para os caprinos, ou seja, faz com que esses animais eles abortem, se tiverem com filhote. Okay? Aqui nós temos só para vocês terem uma ideia, essa plantinha comigo ninguém pode, tá? Ela tem essas folhas, ela é muito venenosa. E temos a Datura stramonium, que é essa outra que está mostrada aí do lado, que tem inclusive uma florzinha, ok? São plantas que produzem toxinas, para evitar de serem engolidas, serem um alimento de um outro animal. Página 272, nós vamos continuar a partir da quinta questão, as outras nós já respondemos. E a quinta questão diz o seguinte: a competição intraespecífica é uma interação ecológica que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Intra quer dizer dentro da mesma espécie. Opção correta, B de bola. Sexta questão. As interações ecológicas ocorrem o tempo todo em uma comunidade e podem ser do tipo harmônico ou desarmônico. Qual é o tipo de relação que ocorre entre pássaros e bois? Justifique sua resposta. É conhecida como protocooperação, uma relação harmônica, onde ambos têm um benefício, e é interespecífica, ou seja, acontece entre espécies diferentes, Os pássaros vão se alimentar dos carrapatos dos bois e, com isso, os pássaros conseguem se alimentar. E, em contrapartida, os bois eles ficam livres desse carrapato, que é um parasita, ok? Então, é um benefício mútuo, mas não é obrigatório, por isso que ele é chamado de protocooperação e não de mutualismo. Sétima questão. Algumas espécies de camarões marinhos têm o hábito de entrar na boca de certos peixes para comer os restos de alimento que ficam presos entre os dentes dele, limpando dessa forma a boca dos peixes. Esses peixes são carnívoros, mas não fazem mal aos camarões. Qual é o nome desse tipo de relação? Esse tipo de relação é o mutualismo, um benefício mútuo. Tá? Agora nós vamos para esse relacionando conceitos, para preencher aí os elementos naturais, que são os componentes abióticos, e as relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, A biosfera, ela é estudada pela ecologia, os biomas são grandes áreas geográficas com fauna e flora característicos, Os biomas são formados por vários ecossistemas, E a biocenose é o mesmo que comunidade biológica, tá bom? Então, espero que vocês tenham acertado todas, tá, gente? Fazendo aí a correção. Agora, nós vamos passar para o capítulo 2, Hoje nós vamos falar sobre energia e a matéria no ambiente. Vamos falar sobre ecologia e biodiversidade, tá? O que é biodiversidade, Bio quer dizer vida, diversidade de vida, é a diversidade de seres vivos que estão presentes no nosso planeta Terra, tá? A biodiversidade, é um dos fatores bióticos que influenciam nas interações ecológicas. Por quê? Porque o número de espécies que habitam determinado ecossistema
é fundamental para que a gente possa compreender as interações ecológicas que existem entre as espécies. Tá? A grande variedade de espécies também, ela vai depender da existência das interações que existem entre os seres vivos e os ambientes, né? E o ambiente, ou seja, essa biodiversidade, ela é fruto dessa interação que envolve os seres vivos entre si e os seres vivos com o ambiente, sendo objeto de estudo da ecologia. As interações dos ambientes, né, com as espécies, eles mantêm, né, o planeta e as condições de vida em equilíbrio. Qualquer alteração que venha a acontecer no ambiente pode causar um desequilíbrio. Então, um desequilíbrio em número de espécies e também em número de biodiversidade, né, podendo entrar, inclusive, algumas espécies em estado de extinção. Bom, o que são relações tróficas, né? Aqui nós estamos falando sobre ecologia. As relações tróficas são aquelas que envolvem a alimentação, né? São relações alimentares, são essenciais à vida de todos os seres vivos, né? Assim como as interações ecológicas, né? Não só dos seres vivos entre si, mas também dos seres vivos com o ambiente. Né? As relações ecológicas, elas vão estabelecer o fluxo de energia e de matéria entre as espécies e mostram como os seres vivos são dependentes uns dos outros, né? Então, nessas relações que envolvem a alimentação, nós temos um organismo dependendo do outro, né? Sendo o alimento do outro e dependendo do outro para sobreviver. Então, a gente tem que compreender que essas relações ecológicas, né, relações tróficas ou relações ecológicas, elas são importantes justamente para manter esse equilíbrio, né, dentro das cadeias alimentares, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vida, matéria e energia, né? Todas as formas de vida nós dependemos direto ou indiretamente do Sol. Por quê? Porque as plantas, ou seja, os seres autótrofos, que são aqueles seres capazes de fabricar o seu próprio alimento através da fotossíntese, eles vão, plantas, algas e até algumas bactérias que fazem esse processo, são capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo fonte de energia para todos os outros seres, né, da cadeia alimentar. Então, os seres que são chamados de produtores, que são os seres autótrofos ou autotróficos, são aqueles seres que realizam fotossíntese. E, através das cadeias alimentares, essa energia, né, que vai estar presente nos produtores, ela vai passar para os níveis dessa cadeia alimentar, que são os consumidores, ou seja, são os organismos que precisam se alimentar dos produtores, ou seja, são organismos que não fazem fotossíntese, são os organismos que não produzem o seu próprio alimento. Ok? Bom, os componentes, né? Quais são os componentes da estrutura trófica? Nós temos 3 grandes níveis. Nós temos os níveis de produtores, consumidores e os decompositores. Quem são os produtores? Vamos imaginar uma planta, né? A planta é um ser autótrofo? Então, a planta, ela é um componente, né, chamado de um nível que nós chamamos de produtor, que corresponde ao primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Né? São plantas, algas, o fitoplâncton, né, que é aquelas algas que vivem ali na parte mais superior da água. Né? Em casos onde não há luz, existem bactérias que também são capazes de produzir o seu próprio alimento, não através da fotossíntese, como plantas e algas, mas através de um outro processo, né, de obtenção de energia chamado de quimiossíntese. Temos os consumidores primários. Consumidor é aquele que se alimenta de quem produz, né? Primário porque ele que se alimenta diretamente dos produtores. São seres heterotróficos, né? São animais que se alimentam das plantas, são animais chamados de animais herbívoros, tá? Nós temos também os consumidores secundários terciários, né? Em alguns casos os quaternários, que também são compostos por seres heterótrofos. Eles se alimentam dos consumidores primários, né? Então aqui eu tenho a base produtor, depois eu tenho um consumidor primário, depois secundário, que vai se alimentar do primário. Se eu tiver um terciário, um consumidor terciário, ele vai se alimentar do secundário. E se eu tiver um consumidor quaternário, ele vai se alimentar do consumidor terciário. E, como tudo na vida, um dia vai morrer, né? Qualquer um desses níveis aqui, tá? De produtor ou consumidor, entra em ação o último elo, né? O último nível trófico de uma cadeia alimentar,
que são os decompositores, né? São organismos que não produzem o seu próprio alimento e que se alimentam de matéria orgânica morta. Quem são esses seres? Bactérias e fungos. Esses seres, gente, eles são extremamente importantes para o ciclo de reciclagem, né, da matéria. A energia, ela se dissipa, né, e se perde ao longo das cadeias alimentares. E já a matéria não, essa matéria uma hora ela está no ser vivo, outra hora ela está no ambiente. Quem faz essa degradação, essa decomposição são fungos e bactérias. Nós temos aqui uma cadeia alimentar. Nós temos aqui uma sequência linear, onde as plantas são produtores, realizam fotossíntese. Consumidor primário, que se alimenta dessa planta, a setinha sempre sai de quem vai ser o alimento para quem vai se alimentar. Nós temos aqui o sapo como consumidor secundário, que vai se alimentar da borboleta. A cobra já seria o consumidor terciário, que vai se alimentar do sapo, né? Aqui na nossa não temos o consumidor quaternário nessa cadeia, mas temos já os decompositores. Poderia vir uma setinha daqui para cá e daqui para cá. Por quê? Porque quando essa planta morrer, vai entrar em ação fungos e bactérias, assim como borboletas e assim também como os sapos. Tá bom? Então, a cadeia alimentar envolve uma relação onde um precisa do outro, né, organismo vivo, para poder sobreviver. Nós temos aqui a representação de uma estrutura trófica, né, falando o que seria uma cadeia alimentar. Nós temos aqui a cadeia alimentar, representa-se uma sequência linear, onde um organismo vai ser o alimento do outro. Então, numa cadeia alimentar, a setinha sempre sai de quem vai ser o alimento para quem vai se alimentar dele. Então, o gafanhoto se alimenta da planta, o pássaro se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do pássaro e aqui a gente tem os decompositores, tá bom? Então, essa sequência linear, ok? Um fluxo unidirecional. Já uma teia alimentar, ela está representada aqui do lado, né? E ela mostra uma complexidade. Eu tenho muitas setas, eu tenho mais organismos vivos e eu tenho o quê? Na verdade, um conjunto de várias cadeias alimentares que estão interligadas, tá? Eu tenho aqui o produtor, aqui o consumidor primário, né? E assim sucessivamente. Então, numa teia alimentar, se você for analisar essa teia, né, aí no seu livro, você vai observar que um mesmo organismo, como esse sapo aqui, ó, ele vai ter 3 tipos de fonte de alimento, ó. Então, significa dizer que ele pode sim ocupar mais de um nível trófico. Por um determinado caminho, ele pode ser consumidor primário, secundário ou terciário ao mesmo tempo, tá ok? Então, essa parte aqui é muito importante, vai servir de base para a gente poder responder a atividade de casa, ok? Então, gente, é isso. Então, façam a atividade que vai na agenda de vocês de forma complementar, né? Aí no livro de vocês, na página 278, nós temos também uma imagem, né, que mostra a cadeia e teias alimentares para vocês observarem a diferença, né? Uma sequência linear seria uma cadeia alimentar e uma teia alimentar seria um conjunto de cadeias, né, que seria uma coisa bem mais complexa, tá bom? Então, gente, a nossa aula de ciências de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês assistam com bastante calma, né, prestando bem atenção a essa aula, resolvam um exercício e na próxima aula a gente vai fazer a correção, tá? Tenham todos uma boa semana.